para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos utilizá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os rebanhos santos, de todos os rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento. No livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igrejas e os Dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome. E que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Seja muito bem-vindo, Jonatas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade
sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rogério, não. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Eu não sou pastora. Eu apenas ministro a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a verdadeira palavra revelada, que é a escritura da Bíblia Sagrada. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos. Sim. Tudo bem, sem problemas. Tem que perguntar mesmo. E se você quiser fazer mais perguntas, no @milhaofertadim, tá? Lá você pode fazer suas perguntas e você vai ser respondido e vai tirar todas as suas dúvidas. Tá bom? Vamos à oração. Escolha o seu número de rebanho, número de 1 a 14, para que você possa receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse dia. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @aigrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentre os 166 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da sua santa palavra, que é viva, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos de hoje, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito
e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos de hoje. Seja você também parte desse rebanho. Vamos dar início. Glórias ao Senhor Deus. Não temos. Rebanho dos escolhidos de número 7. Rebanho dos escolhidos de número 7. Vai meditar no livro de Judas, com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, para que haja a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Judas, com um capítulo para os escolhidos de número 7. Você que escolheu ser parte dos escolhidos de número 7, vai meditar hoje no livro de Judas, com um capítulo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, chamados queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Contra os ímpios e falsos mestres, amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem já que estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e os que têm reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Vamos aos escolhidos de número 3. O livro de Tito. Os escolhidos de número 3 vai meditar no livro de Tito, no capítulo. Você que escolheu ser parte, Tito, capítulo 3. Para os escolhidos de número 3, você que escolheu ser parte do rebanho dos escolhidos de número 3, Tito capítulo 3, que contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Lembra-lhes que sujeito aos governadores e autoridades sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém difame não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e invejas, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glórias ao Senhor Deus. Glória a Deus. 7/7, eu também sou desse mês. Escolhidos de número 6. Escolhidos de número 6, vamos ao livro. E o livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo capítulo 6, para os escolhidos também de número 6. Vamos à oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @ Igrejas e os Dons. E todas essas vidas que estão ligadas junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida, daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Êxodo capítulo 6, para os escolhidos também de número 6. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O capítulo 6 do livro de Êxodo contém 30 versículos. Deus promete o livramento. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Senhor a Moisés: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: se nem os filhos de Israel me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó?
Ainda mais que não falo com desenvoltura. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão. Eles deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Vamos ao livro para esse rebanho. 1 João, com 5 capítulos. Primeira João com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4, para os escolhidos de número 14. Capítulo 4 contém 21 versículos. Provai os espíritos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito vem do Senhor Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito do Senhor Deus. Todo espírito que confessa que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne é do Senhor Deus, mas todo espírito que não confessa ao Senhor Jesus não é do Senhor Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouves que há de vir e agora já está no mundo. Filhos, vós sois do Senhor Deus e já os venceste, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos do Senhor Deus, e quem conhece ao Senhor Deus nos ouve. Mas aquele que não é do Senhor Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor é do Senhor Deus. Quem ama é nascido do Senhor Deus e conhece ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Vamos aos escolhidos de número 2. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para os escolhidos também de número 2. Vamos à oração. A oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. Bênção para um povo aviltado. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei. Se alguém leva carne santa na borda do seu vestido e com ele toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará ele santificado? Os sacerdotes responderam: não. Então disse Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato como um morto toca em alguma dessas coisas, ficarão elas imundas? Os sacerdotes responderam: ficarão imundas. Então disse Ageu: assim é este povo, assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor: tudo o que fazem e tudo o que ali oferecem é imundo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. 1 Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, para os escolhidos de número 8. Capítulo 3 contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo,
Excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia da mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Glórias ao Senhor Deus, louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 9. Vamos ao escolhidos de número 9. Vamos ao livro. É o livro de Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gálatas, capítulo 2, que contém 21 versículos. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Também temos crido no Senhor Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, e Cristo ministro do pecado, de maneira nenhuma se torno a edificar aquilo que destruí, continuo a mim mesmo transgressor. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Vamos aos escolhidos de número 11. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para os escolhidos de número 11, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção!
pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos ao livro para os escolhidos de número 11, e o livro é o livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Que contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus o Cristo, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a nossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta, de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova clara do justo juízo do Senhor Deus, e como resultado sereis tidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. O Senhor Deus é justo, ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, alivio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 5, vamos ao livro. E o livro é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Sejam todos muito bem-vindos. Provérbios, capítulo 21. Vamos à oração. A oração é a oração de número 9.
Escolhidos de número 11. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Provérbios capítulo 21, para os escolhidos de número 5. Você que escolheu ser parte dos escolhidos de número 5, vai meditar hoje no livro de Provérbios capítulo 21, que contém 31 versículos. Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor, para onde quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso revelam a vida de pecado dos ímpios. Os pensamentos dos diligentes tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Trabalha para juntar tesouro, como língua falsa é a vaidade. E aquele que a isso são impelidos buscam a morte. A violência dos ímpios virá a destruí-los, pois eles se recusam a praticar a justiça. Caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Escolhidos de número 10. Vamos aos escolhidos de número 10. Cantares com 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 2. Cantares, capítulo 2, que contém 17 versículos. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levo-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele o queira. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão, que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saia agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus, ó Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Crônicas capítulo 21, para os escolhidos de número 1. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 1 Crônicas, capítulo 21.
contém 30 versículos. Davi numerou os homens de guerra. Então Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a numerar Israel. Disse Davi a Joabe, ao comandante do povo: ide contar Israel desde Berseba até Dan. Então trazei-me o relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como ele é. Ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que deseja isso, meu senhor? Por que traria ele culpa sobre Israel? A palavra do rei, porém, prevaleceu contra Joabe, de modo que saiu Joabe e passou por todo Israel. E então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi a soma dos números dos homens de guerra em todo Israel. Havia 1.100.000 homens que manejavam espada, em Judá 470.000 em Judá. Joabe, porém, não contou entre eles os de Levi e Benjamim, porque a palavra do rei lhe foi absurda. Esta ordem também desagradou ao Senhor Deus, por isso ele puniu Israel. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 4, vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, para os escolhidos de número 4, que contém 22 versículos. Perdão. Segunda Crônicas, capítulo 20, para os escolhidos de número 4. O capítulo 20 do livro de Segunda Crônicas contém 30 versículos. Josafá vence os seus inimigos. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e agregou o jejum em todos os Judá. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades de Judá. O povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do átrio do povo. E disse o Senhor Deus a nossos pais: não és tu, Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem possa desistir. O nosso Deus não lançaste fora, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a desta semente de Abraão, teu amigo para sempre? Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Terceira João, com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Terceira João, com um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Terceira João, com um capítulo que contém 15 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Terceira João,
Ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tem maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em tua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram nada aceitando dos gentios. Glórias ao Senhor Deus, escolhidos de número 13. Vamos aos escolhidos de número 13. Mas antes eu irei ler para vocês um de nossos avisos. Atenção a todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, independente do valor, e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante de ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que estiver de medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Atenção também para todos vocês que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das lives, e dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Vamos ao livro e o capítulo para os escolhidos de número 13. Joel com 3 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 2. Joel, capítulo 2. Contém 32 versículos. Tocai para o escolhido de número 13, Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada. Sobre os montes vem um povo grande e poderoso. E poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Pelos anos adiante dele, geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa, diante dele a terra. É como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará, a sua aparência é como de cavalos. Correm como cavaleiros, como o estrondo de carros. Sobre o cume dos montes vão eles saltando como o ruído da chama, de fogo que consome o restolho. Como um povo poderoso, posto em ordem de combate, diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem. Como valentes correm, como homens de guerra sobem os muros. Vai cada um nos seus caminhos, e não se desvia da sua fileira. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem
que vocês escolham um número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou lendo para vocês mais um desafio que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas de receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro, nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Mentalize, escolha um número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale grandemente ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento, que você possa ser muito abençoado com a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mentalize o número de 1 a 14, peço que o Espírito Santo fale ao seu coração. Número 8, vai meditar. Você que mentalizou o número 8, vai meditar no livro de Judas com um capítulo. Você que mentalizou e escolheu o número 5, a mensagem para você hoje está no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, a mensagem para você hoje está no livro de Êxodo, capítulo 6. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 21. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 2. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de 3 João, com um capítulo. E você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 2. E eu vou ler mais um de nossos desafios. E logo após eu repito os números que foram sorteados para todos vocês. Atenção! Nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, prove
na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou entre outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois as 5 lives da semana é sorteada, quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Eu vou repetir os números que foram sorteados para todos vocês. Você que mentalizou 8, Judas com um capítulo. Você que mentalizou o 5, Tito capítulo 3. Você que mentalizou o 7, Êxodo capítulo 6. Você que mentalizou o 10, 1 João capítulo 4. Você que mentalizou o número 6, vai meditar no livro de Ageu capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela tua presença, gratidão pela presença de todos aqui. Você que mentalizou, escolheu o número 13, Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 14, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 1, mentalizou, escolheu o 1, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 11, 1 Crônicas, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o 3, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 9. A mensagem para você está no livro de 3 João, com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem está no livro de Joel, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Atenção para todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui nos comentários abaixo, as seguintes palavras. Eu diga o seu nome. Confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o jugo e o fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, inscrito, ofertante.
de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo ou se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas, a mini Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, após fazer a sua obra e receber a recompensa, a esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Inglaterra, do Paraguai, da Angola, do Canadá, do Chile e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês. Até a próxima live.